I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Mundo de História. E nessa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a guerra da Nicarágua contra os Contras. Fica muito curioso falar isso. Se preferirem, podem chamar da luta de Nicarágua enfrentando os Contras, um grupo armado, rebelde, financiado pelos Estados Unidos, que tentou derrubar um governo que também ascendeu ao poder por meio da revolta armada. Esse episódio tem tudo para ser muito interessante, tenho certeza que você vai gostar, e sem mais delongas, vamos passar para a história. Desde a independência, a Nicarágua foi vítima de disputas políticas entre elites conservadoras e liberais. O país se aproximou dos Estados Unidos no século XIX e século XX, à medida que a potência americana via na Nicarágua um possível lugar para criar um canal ligando o Caribe ou Atlântico ao Pacífico. Eu falei disso um pouquinho no episódio a respeito do Canal do Panamá, vale a pena checar lá. E mesmo após a construção do canal no próprio Panamá, essa proximidade se manteve. Esse interesse americano pela Nicarágua levou inclusive a uma intervenção militar norte-americana no país em 1912, que só foi encerrado oficialmente em 1934. E é nesse contexto que surge uma pessoa chamada Augusto Sandino. E ele surge como um líder revolucionário guerrilheiro que lutou contra a presença americana em sua nação. Na década de 30 surge outra figura, Anastácio Somoza Garcia, um líder que, diferente de Sandino, era apoiador e apoiado pelos Estados Unidos. Ele mata Sandino em 1934, uma disputa política, e torna-se presidente da República da Nicarágua em 1936. Não satisfeito com o poder político, ele foi também atrás do poder financeiro. Ele tomou investimentos e empresas alemãs no país durante a Segunda Guerra Mundial, permitindo que ele e sua família se enriquecessem. Para vocês terem uma noção, ao fim da Segunda Guerra, a sua família detinha uma riqueza de mais de 2,5 bilhões de dólares e um quarto das terras do país. Sim, 25% das terras da Nicarágua pertenciam ao então presidente da República. Em 1956, o Somoza Garcia foi vítima de um atentado a tiros, é socorrido, porém vem a falecer dias depois. Os seus filhos herdam, entre aspas, o comando do país. Eu coloco entre aspas porque legalmente não poderiam herdar, mas na prática foi isso que aconteceu. Porém, o país se mostrava cada vez mais descontente com o governo autoritário, liberal e muito próximo dos Estados Unidos. E é nesse contexto que, em 1961, Carlos Fonseca Amador, um admirador de Sandino, cria a Frente Sandinista de Libertação Nacional, uma força guerrilheira armada que lutaria contra a família Somoza e seu domínio do país. Essa frente demorou alguns anos para ter sucesso. Foi apenas em 1979 que conseguiu depor o presidente, assumindo o poder no país como um governo revolucionário de tendências à esquerda, um governo mais à esquerda. A CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, antes mesmo do governo cair, já sabia da queda, já era algo que ela esperava, e por isso já se reunia com militares leais ao Somoza para organizar uma resistência ao novo governo. Estima-se que milhares de membros da Guarda Nacional, que era a guarda leal ao presidente, foram para campos de treinamento na Honduras, Guatemala e Argentina e até mesmo na Flórida, para serem treinados e se tornarem de fato guerrilheiros contra o novo regime. Inicialmente, os Estados Unidos, ainda na época sob o governo do Jimmy Carter, se manteve apoiando os rebeldes apenas com dinheiro.
enviava verbas. Essa situação só mudaria com a eleição de Ronald Reagan. O novo presidente, empenhado em atacar o governo sandinista, que era chamado de governo de Moscou, um governo socialista, e buscando nessa missão, nesse ataque, uma forma de aumentar o ânimo nacional após o fracasso no Vietnã, decidiu ir com tudo para cima da Nicarágua. Thomas Enders, na época o secretário de Estado para Assuntos Interamericanos, chegou a anunciar ao governo nicaragüense que ou eles cooperariam com os Estados Unidos ou iriam enfrentar a oposição dos americanos e não seriam capazes de assistir a ela. Afinal de contas, nós estávamos falando de uma superpotência contra uma pequena nação na América Central. A primeira ação do Reagan foi o financiamento da Força Democrática Nicaragüense, também conhecida como Contras. Esses são os famosos Contras que eu falei lá no começo, que tinham uma missão: dominar a capital do país, derrubando o governo sandinista. Para isso ser alcançado, eles precisariam conquistar territórios e instalar um governo provisório reconhecido e apoiado por Washington. Os Contras contavam ainda, mesmo que não diretamente, com outro apoio: o apoio dos jornais. Os Estados Unidos financiaram mídia, um jornal na Nicarágua, para atacar o governo sandinista. Diga de passagem, o jornal era antes de um aliado que foi subornado para sair do governo e passar a atacá-lo. Rapidamente, os rebeldes foram para cima e rapidamente foram derrotados. O governo ganhou de uma forma tão avassaladora que forçou os contras a se voltarem para o terrorismo e sabotagem. Houveram outras missões, outros ataques, mas na prática os contras ficaram muito restritos ao, de fato, guerra de guerrilha. A expectativa dessa nova estratégia era de que, por meio da sabotagem, do terrorismo, o governo teria que tomar, para combater essas ações, medidas mais enérgicas, medidas mais duras, com uma restrição de direitos básicos, o que levaria à diminuição do apoio do governo pela população. Vale ressaltar que, nesse contexto, a CIA enviava manuais de terrorismo e sabotagem para os contra, deixando claro que a CIA e os Estados Unidos estavam muito, muito ligados ao conflito. O governo sandinista não tinha, contudo, um exército treinado. O exército ainda estava em fase de treinamento de armamento. Mas, para não ficar desamparado, contava com o apoio de milícias populares. E aqui vem interessante: as milícias eram pouco treinadas e não necessariamente tinham armamentos de elite, armamentos top de linha. Mas mesmo assim foram capazes de resistir aos ataques dos contras treinados pelos americanos, mostrando que tinha uma mobilização nacional, que tinha um desejo do povo de se unir contra os Estados Unidos e a favor da Nicarágua. Novos ataques foram realizados e novamente foram derrotados pelo governo. Todas as estratégias americanas falharam militarmente. Politicamente, o governo continuava estável e continuava contando com o apoio da população. Nesse momento, os americanos decidiram ter uma atitude mais agressiva. Eles ordenaram, primeiro, um ataque a um porto petrolífero em Corinto por meio de aviões americanos. Então agora não era mais os contras com armamentos e treinamento, eram as forças armadas americanas atacando. Ataque esse que foi cedido por outros nas semanas seguintes, mas o ataque mais marcou foi em 10 de outubro de 1983, quando foguetes foram disparados contra tanques de combustíveis, aqueles grandes tanques que com milhares de litros, uma forma de atacar a infraestrutura local. Esse ataque destruiu 11 milhões de litros de diesel. Imagina que vocês tenham noção do caos que foi isso. São 11 milhões de litros de diesel sendo explodidos com calor. Teve um incêndio imenso que atingiu outros 2 tanques, destruindo ainda, além de combustível, mais de 600 toneladas de alimentos e produtos racionados e mais de 40 toneladas de medicamentos doados pela ONU. Foi um ataque destrutivo e um ataque quase irracional, porque você atacava indiretamente a população que dependia desse alimento e desses medicamentos. Mesmo com os ataques poderosos, os contra não conseguiam avançar. Uma última tentativa de enfraquecer o governo sandinista se deu pela instalação de minas aquáticas nos portos da Nicarágua. A ideia americana era de que, dessa forma,
o comércio com o país diminuiria. O comércio não diminuiu, mas o que aconteceu foi que navios britânicos, soviéticos, japoneses e até mesmo holandeses foram danificados pelas minas, o que obviamente gerou um grande mal-estar na comunidade internacional e muitas críticas ao governo americano, porque na tentativa de enfraquecer o país, colocou em risco a vida de milhares de civis de diversas nacionalidades, incluindo a União Soviética, a superpotência com qual os Estados Unidos disputava a Guerra Fria. No contexto de derrotas atrás de derrotas, o Congresso americano decidiu limitar a quantidade de apoio financeiro que poderia ser entregue aos contra, acreditando que isso estava prejudicando a imagem americana. Porém, o coronel North teve uma ideia de como burlar essa restrição do Congresso. Primeiro, por meio de financiamento privado vindo diretamente dos cofres da Arábia Saudita e de Brunei, dois países aliados dos Estados Unidos. E segundo, por meio de venda de armas para o Irã, o que ficou conhecido como o incidente Irã-Contra, e eu vou explicar aí direitinho aqui agora, porque ele é muito interessante e é essencial para entendermos um pouco da situação dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos lidava com os sandinistas, o Hezbollah sequestrou alguns de seus cidadãos lá no Oriente Médio. Para quem não sabe, Hezbollah é uma força militar radical xiita do Líbano. E os Estados Unidos queria, obviamente, resgatar esses seus cidadãos, que estavam sendo feitos de refém. O país que era muito próximo do Hezbollah era o Irã. Mas dizendo, até o dia de hoje ainda é pró do Hezbollah. E na época, o Irã estava enfrentando a guerra do Irã-Iraque. O que então os Estados Unidos pensou? Eu vou ajudar o Irã, em troca eles vão conversar com o Hezbollah para que os reféns sejam libertados. Os Estados Unidos então enviava armas para Israel. As armas eram então enviadas para o Irã, ou vendidas para o Irã, que obviamente pagava por isso, e o dinheiro era enviado para Israel. Israel incorporava as armas recebidas ao seu arsenal para não ter um déficit e enviava o dinheiro de volta para os Estados Unidos. Estima-se que em todo esse processo os Estados Unidos vendeu 48 milhões de dólares em armamentos para a ditadura do Irã. E aí vem o problema e a ilegalidade. North, como outros militares, desviaram parte desses ganhos, parte desse lucro, para financiar os contra, por meio do Conselho Nacional de Segurança. Ou seja, de um lado, um órgão do Estado estava financiando um governo que era abertamente contrário aos Estados Unidos, porque o Irã se torna um oponente americano, ou se volta contra os Estados Unidos após a Revolução Iraniana, e com o lucro desse financiamento, dessa venda de armamentos, financiava um grupo armado paramilitar que tentava derrubar um governo. North e Poindexter, dois dos responsáveis, foram levados à justiça, porém absolvidos, e outros 6 foram perdoados em 92 pelo então presidente George H.W. Bush, o Bush pai, como muitos chamam, e tudo isso foi descoberto graças ao abatimento de um avião pelas forças da Nicarágua, que carregava documentos que falavam sobre essa situação toda, sobre todo esse caso Irã-Contras. E o fato é que mesmo com esse financiamento, os Estados Unidos não conseguiram vitória. Com o fracasso dos ataques rebeldes, as forças sandinistas conseguiram treinar e se armar. Dessa forma, iniciaram uma contraofensiva que foi desastrosa para os contras. Em 1984, foi realizada uma eleição na Nicarágua e, apesar de intervenção da CIA, o governo sandinista foi reeleito. O mundo inteiro reconheceu a eleição, mas os Estados Unidos questionaram a sua legitimidade e transparência. Na prática, os Estados Unidos não queriam dar o braço a torcer e não aceitariam uma vitória de um oponente, de uma nação contrária a seus interesses.
Um cessar-fogo foi alcançado por meio do apoio e intermédio nas suas latinas. E o acordo muito bom. Determinava que os rebeldes iriam entregar suas armas, então acabaria com qualquer força rebelde militar e pacificaria o país. E em troca, esses rebeldes sofreriam anistia, ou seja, não seriam punidos, não seriam presos e poderiam entrar para a política como forças políticas, como partidos, como políticos, para tentar fazer pelas vias legais as mudanças que desejavam. Os contras, influenciados pelos Estados Unidos, tentaram mais um ataque e novamente foram derrotados, em uma derrota tão grave que foram praticamente aniquilados. Estima-se que em uma semana mais de 1.000 soldados ou mais de 1.000 guerrilheiros foram mortos em conflitos. Dessa forma, eles foram obrigados a aceitarem a paz. O governo revolucionário sandinista venceu e se estabeleceu como uma nação, como governo agora realmente legítimo. Mas não por muito tempo. Após anos de batalha, revoluções, contra-revoluções, somados a uma economia enfraquecida pelo embargo americano, o país estava instável. A população já se mostrava cansada ou oposta ao sandinismo, o que ficou muito claro na próxima eleição, na qual Violeta Chamorro derrotou o então presidente Daniel Ortega, que levou uma grande mudança na Nicarágua. Destaque, porém, para o fato que Daniel Ortega voltou para o governo em 2007 após ser eleito e se mantém até o dia de hoje, fevereiro de 2025, como presidente da Nicarágua e o líder de um governo marcado pelo autoritarismo e pela violência. Eu agradeço a todo mundo que escutou o Pode Estar Aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky e TikTok, nas páginas do Mundinho de História. Por meio delas, você estará sempre por dentro quando um novo episódio for publicado e dos novos vídeos curtos que estou fazendo lá no TikTok e também no Instagram. Nosso Instagram você encontra ainda o link para o nosso Padrim. Você que tem interesse e condições pode financiar o nosso podcast para ajudar a manter ele no ar. Mas você pode ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha possa gostar desse, de outros temas e de entender um pouco mais de história. No mais, muito obrigado a todo mundo que pode estar aqui. Espero ter gostado, espero ter achado interessante. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.